Alô, alô, jovem! Bem-vindo ao segundo vídeo da série Desvendando a URGS aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a incidência, né? No vídeo passado a gente viu qual a estrutura básica do edital, a gente viu que vai ser 15 questões esse ano de 2022, né? E agora nós vamos dar uma olhada na incidência, né, histórica de cada um desses grupos de assunto. E no próximo vídeo a gente vai para a estruturação conceitual da prova, a blocagem, né? Que é o jeito que a prova é construída e o jeito que a gente cobra as coisas, tá? Então, nesse vídeo, nós vamos falar da incidência, os últimos 13 anos de prova, eu fiz até 2019, tá? A incidência média, e no próximo vídeo nós vamos falar da constituição em bloco da ordem que a prova apresenta as coisas, tá bom? Então, agora eu vou falar em termos gerais o que cai, né? E como cai cada uma das coisas, perfeito? Dá uma olhadinha nessa análise aqui. Eu fiz a análise dos últimos 13 anos, classificando cada questão com o assunto que ela cobrou, tá? De 2007 a 2019, e aí eu fiz a média da porcentagem, certo? A média de questões que caíram ao longo desses anos, tá? A média por ano. Então, em média, cai 34% de geometrias, incluindo geometria plana, espacial e geometria analítica. Isso significa que numa prova de 25, que é as 13 provas que eu pesquisei, numa prova de 25 tem em torno de 8,5, ou seja, tem anos que tem 8, tem anos que tem 9, tá certo? Questões que envolvem geometria. Eu classifiquei aqui como números o que a maioria dos professores chama de matemática básica, mas eu tenho um ranço com essa expressão, porque praticamente todo mundo diz que tudo é matemática básica, tá? Então, números é porcentagem, é notação científica, é questões que envolvam racionais, tá certo? Então, geometrias é o centro, e a segunda mais importante área é a questão numérica. Conta simples, análise de gráfico e porcentagem simples, e notação científica, coisas do gênero. Tá? O terceiro bloco mais importante é o bloco das álgebras, ou seja, das funções e dos polinômios, tá? Que são aquelas questões que envolvem marcar e reconhecer gráficos, fazer contas usando as famílias de função, conhecer os tipos de família de função e como elas se comportam, e exercícios que envolvam a construção funcional. Na maioria das vezes, relacionando uma função com a outra, fazendo intersecção do gráfico de funções, ou dizendo quando que uma função está acima ou abaixo da outra, ou seja, a relação de comportamento entre funções de famílias distintas. Tá? O quarto bloco é o bloco das progressões, que muito embora não seja um bloco volumoso, é um bloco que aparece com muita frequência, 9%. O bloco da combinatória probabilidade e estatística, que depois nós vamos ver, sempre vem no final da prova, com 8%, muito parecido com o bloco das proporções, ali das progressões, perdão. E aquelas questões que têm um pouco menos de incidência, que são as questões de sistemas lineares, trigonometria e números complexos é muito, muito raro, tá? E a minha aposta é que para um ano de 15 questões não venha aparecer. Beleza? Na prática, isso significa o quê? Que a prova normalmente é centrada na geometria, ela tem entre 8 e 9 questões de geometria, envolvendo as 3 geometrias. Depois, as questões que envolvem números e funções têm uma incidência mais ou menos parecida, sendo mais ou menos 5 questões de cada uma. Depois vem progressões, que normalmente apresentavam 2, né? Uma de PA e uma de PG. 2 questões que envolvem combinatória, probabilidade e estatística. Na maioria das vezes, uma de combinatória e uma de probabilidade. Ou combinatória dentro da probabilidade e uma questão de estatística específica. Sistemas lineares sempre apresentando uma equação, e trigonometria sempre apresentando uma questão também envolvendo normalmente funções trigonométricas ou reescritas, né, usando arco duplo, etc. e tal, alguma coisa dentro da manobra, dentro da trigonometria. A maior parte delas trabalhando funções trigonométricas, função seno e cosseno ou função tangente, e a obtenção dos gráficos dessas coisas a partir das leis. Tá? O número complexo ficou muito tempo sem cair, e quando voltou a aparecer era uma questão muito conceitual simples, muito questão dada, era só identificar o que era um número complexo na maioria das vezes. Então eu botaria essa parte de número complexo dentro dos polinômios
e só reconhecendo os números complexos e enxergando como eles funcionariam se a gente estivesse trabalhando com raízes de polinômios, tá? Como é que os complexos se comportam como raízes de polinômios, tá? Essas quantidades que eu coloquei em amarelo seriam se essas médias fossem respeitadas numa prova de 25 questões. Agora, quando a gente reduz isso para 15 questões, aí os números laranjas é que vão valer, tá? Então, isso aqui serve muito bem para a gente fazer uma aposta, tá? Qual seria a minha aposta aqui de incidência na prova de 2022? Que a gente teria 5 questões de geometria, 3 questões envolvendo questões numéricas, que na maioria das vezes os professores chamam de matemática básica, 2 questões envolvendo funções e polinômios, acho que uma sobre função e uma sobre polinômio, uma questão só envolvendo progressões, uma questão só envolvendo combinatória e probabilidade, certo? Eu, aliás, colocaria aqui, vou até mudar um pouquinho, eu vou botar 2 questões aqui, porque eu acho que vai ter uma questão de probabilidade junto com combinatória e uma questão de estatística, tá? Sobre trigonometria, uma questão, deixa eu ver quantas já tem, e uma questão sobre sistemas lineares, tá? Então nota, 5, mais 5 aqui já fechou 10, mais 5 aqui embaixo já fechou 15, tá? Então a minha aposta sobre a incidência deste ano seria 5 questões envolvendo geometria, a maior parte delas falando de áreas ou relações métricas, 3 questões envolvendo o que normalmente se chama de matemática básica, que são provavelmente uma de notação científica, uma de números racionais, comparando números racionais, tá certo? E uma de porcentagem simples, na própria análise de um gráfico ou algo do gênero. 2 questões envolvendo álgebra, provavelmente uma de funções e uma de polinômios, ou as 2 de função, talvez polinômio não seja nem cobrado. Uma única questão envolvendo progressões, o que faz com que a tendência seja que apareçam as 2, PA e PG juntas de alguma forma numa mesma questão. Já tiveram várias questões ao longo da história da URGS que cobram as 2 progressões da mesma questão. Uma questão que envolva combinatória e probabilidade juntas e uma questão que envolva estatística, calculando uma média, moda, mediana ou até um desvio padrão, alguma coisa do gênero. Uma única questão envolvendo sistemas lineares, que normalmente é a resolução de um sistema, não necessariamente usando matrizes, simplesmente resolvendo um sistema, que na maioria das vezes é 3×3, ou seja, tem 3 letras. E uma questão envolvendo funções trigonométricas em geral, tá? Que podem ser ou as relações básicas da trigonometria, daquela tipo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ou uma questão envolvendo função trigonométrica em si, uma função seno modificada, o gráfico dela ou algo do gênero. Tá? Então a minha aposta para a quantidade de questões de cada um dos assuntos principais é essa, tá? Claro, gente, entendam que muito embora eu esteja 12 anos dando aula nesse mercado e tenha trabalhado a maior parte da minha vida para a prova da URGS, isso é só a aposta de um professor baseado na série histórica, tá certo? A tendência é que isso aconteça. E se a gente nortear o nosso raciocínio, nortear o jeito que a gente estuda pela tendência histórica que a prova tem apresentado, a gente tem muito mais probabilidade de fazer uma preparação adequada para aquilo que vai aparecer. E a gente tem muito mais tranquilidade na hora de trabalhar porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe a cara que a prova vai ter, tá? Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar com como a prova é blocada, ou seja, o jeito que a prova é construída, e a tendência é que a prova, mesmo com 15 questões, apresente o mesmo tipo de blocagem, tá? Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se tu gostou, compartilha esse vídeo com teus amigos aí, aqueles que vão fazer URGS, com os inimigos não, porque senão os inimigos vão ficar sabendo disso aí, então é melhor não compartilhar com eles. Mas se tu gostou, por favor, compartilha esse vídeo, que tu vai dar uma força muito grande para esse professor que aqui está, ok? Fiquem bem e até o próximo vídeo.